Olá, meu amigo, meu irmão, graça e paz. Hoje eu quero convidar você a refletir comigo por um instante apenas sobre o nosso trabalho para Deus. E eu tenho aqui anotado 4 informações sobre o nosso trabalho para Deus, informações bíblicas. E a primeira informação que eu tenho anotado é que o nosso trabalho para Deus ele deve ser conforme a nossa força. Esta informação está lá em Eclesiastes capítulo 9, no versículo 10, onde nós lemos assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não é necessário ser mais do que a nossa capacidade permite. Obviamente não a capacidade que a gente acha que tem, mas a capacidade que realmente temos, que Deus nos deu e que nós vamos descobrir como? Fazendo, vamos descobrir fazendo. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer que nem sabia que tinha capacidade para tal coisa? Descobriu que tem essa capacidade, que Deus lhe deu essa capacidade. Então, não é necessário ser mais do que a nossa capacidade, a capacidade que Deus nos deu permite, mas também não menos que a capacidade que Deus nos deu para realizar o que Ele quer que nós realizemos. Você pode olhar também lá em Mateus 25, a partir do verso 14, na parábola dos talentos contada por Jesus. Há pessoas para quem Deus deu 5 talentos, há pessoas para quem Ele deu 2 e há outros para quem Ele deu 1. E o verso 15 vai dizer: a cada um segundo a sua capacidade, não mais do que a sua capacidade, também não menos do que a sua capacidade. E depois Ele vai pedir contas. Então essa é a primeira informação. Nosso trabalho para Deus deve ser conforme a nossa força. Segunda informação é que o nosso trabalho para Deus não deve ser feito relaxadamente. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 48, verso 10, nós lemos assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, ou em outra versão, relaxadamente. Fazer a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente é fazer com negligência, é fazer com frouxidão, é fazer com má vontade, é fazer de qualquer maneira. Citando novamente a parábola dos talentos, nós vemos lá que aquele que recebeu 1 talento e não fez nada, foi repreendido e foi reprovado. Então, é a segunda informação. Nosso trabalho para Deus, meu irmão, presta atenção nisso. Nosso trabalho para Deus não deve ser feito de qualquer maneira, relaxadamente. A terceira informação é que nós daremos contas a Deus. E, novamente, podemos citar a parábola dos talentos. A parábola dos talentos mostra perfeitamente que nós daremos contas a Deus. Mas também nós podemos ver a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso de número 11, nós lemos assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, nós daremos conta do nosso trabalho realizado para Deus, quando nós estivermos lá no dia final,
No dia do julgamento, nós daremos contas a Deus. E, em quarto e último lugar, ou a quarta e última informação, é que esse trabalho que nós realizamos para Deus, conforme a nossa força, não relaxadamente, mas com vontade, com vigor, do qual nós vamos dar contas a Deus, esse trabalho ele não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a gente lê sobre isso, né? O apóstolo Paulo, nesse capítulo 15, ele está falando sobre a ressurreição. Haverá ressurreição. Seremos ressuscitados no dia final. Então, meus amados irmãos, portanto, em vista disso, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho vos acompanha para a eternidade. Então, nosso trabalho para Deus não deve ser menos do que a nossa força, né? Deve ser conforme a nossa força, não precisa ser mais, mas também não pode ser menos, não deve ser feito relaxadamente, de qualquer jeito. Nós vamos dar contas a Deus e o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém.